Momento nós vamos ler a palavra de Deus, mas eu queria que você tivesse na sua mente uma perguntinha sempre, como diria o Tiririca: quem é você? Quem é você? Quem é você? Nós precisamos saber quem nós somos no reino de Deus. Nós precisamos parar de assimilar comportamento. Às vezes a gente pergunta por que a igreja não cresce. Por quê? Às vezes nós sabemos quem nós somos. Essa pergunta tem que ser feita diariamente. Quem nós somos? Quem você é? Quem você é? Vir à igreja não significa nada. Ser igreja significa tudo. Reconhecer quem você é, reconhecer quem Deus é, reconhecer quem você é, quem você é. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 12. Nós vamos ler o texto a partir do verso 22 até o 37. Mas eu confesso para vocês que eu tinha preparado uma outra coisa e preparei outra e Deus falou comigo de outra forma. E aí eu não sei como é que vai ser. Mas, vamos lá. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. E ele curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espere a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso o demônio por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio, ou do que cheio o coração está. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Amém. Amém. O texto é um texto muito forte, onde Jesus estava ali estava curando, trouxeram ali. Interessante que era um homem só, né? Quando eu li a primeira vez, eu achei que eram 3. Olha, por que só curou um? Olha para você ver, ó.
Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Aí eu, na hora lendo, será que são 3? Peraí, não, é um só. É um só que tinha o mesmo problema, olha para você ver. O endemoniado, cego e mudo. E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. O que eu acho mais interessante é que a palavra de Deus ela nos dá alguns princípios. Então talvez eu não vou seguir literalmente, ponto a ponto, mas eu vou tentar extrair alguns princípios que para mim foram, têm sido gratificantes, e eu acho que a gente precisa entender os princípios da palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente precisa aplicar os princípios dela na nossa vida. Então no 22 diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e a ver. Quando eu li esse texto, quando eu li essa primeira parte, Deus falou claramente comigo que nós precisamos entender quem Deus é. Quem Deus é. Às vezes a gente fica com muito medo de falar determinadas coisas, diabo, tira o endemoniado, aquela coisa. Então nós batistas às vezes temos essa restrição de não querer falar nessas coisas. Não queremos falar. A gente fala de outras coisas, mas não fala isso. Eu quero dizer para vocês que nós precisamos entender quem Deus é. Deus, Ele é Criador dos céus e a terra. Deus é poderoso. Deus é Deus. Deus pode fazer qualquer coisa em qualquer circunstância. Eu não sei qual é a sua circunstância. A circunstância desse homem aqui, que ele tinha 3 problemas. Ele era endemoniado, ele estava cego e mudo. Eu quero dizer apenas uma coisa. Você sabe qual é o papel de Deus na sua vida? Que tamanho de Deus? Qual é o tamanho de Deus? Qual é o tamanho? O que Deus representa na sua vida? Para você saber quem você é, você precisa saber disso primeiro. Você precisa saber disso primeiro. Você precisa saber qual é o tamanho de Deus na sua vida. Eu tenho comigo que Deus é o Deus zeloso, o Deus maravilhoso, o Deus conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é um Deus que salva, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que me salvou, que Ele é santo, puro, perfeito, reto, é Senhor. Mas isso precisa estar bem definido nas nossas vidas. Para você se conhecer, você precisa primeiro conhecer quem você serve. Quem você serve? Você já tomou alguma atitude na sua vida? Você já tomou alguma atitude? Você já passou por algum problema? Não vou dizer como esse, mas para você, aquele problema que difere muito bem quem você é e quem Deus é. Esse homem, ele foi curado. Ele estava endemoniado. Ele foi curado de 3 problemas ao mesmo tempo. Ele sabia nesse momento, se a Bíblia não diz aqui se ele sabia ou não. Mas eu quero saber se a nossa igreja sabe, se você sabe quem você é, quem Deus é na sua vida, quem Deus é, quem Deus é na sua vida, quem Ele representa na sua vida. Será que nós não estamos apenas assimilando o comportamento, gente? Deus falou com muita intensidade no meu coração. Quando eu li isso, ele foi curado. Depois a Bíblia não diz mais nada, não fala mais nada aqui. Ele vai dando alguns outros exemplos. O povo que estava do lado, verso 23, diz assim: e toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o Filho de Deus? Quando você sabe quem Deus é, você não tem dúvida. Aliás, é este porventura o Filho de Davi? É este porventura o Filho de Deus? Talvez o Filho de Deus. Para mim é Filho de Deus, porque eu tenho procurado relacionamento, conheço, vivo na presença, vivo buscando a Deus, vivo querendo a Deus perto de mim, vindo da palavra dele, ruminando, lendo, buscando. E isso tem a cada dia mais afirmado para a minha vida quem Deus é para mim. Quando eu faço essa pergunta de quem
É porque nós precisamos entender que temos um papel muito importante como cristão, temos um papel muito importante como servos do Senhor, temos um papel muito importante na igreja, temos um papel muito importante para fazer um monte de coisa, mas nós precisamos saber quem Deus é nas nossas vidas primeiro. Às vezes, diante de uma primeira dificuldade, você não sabe o que fazer. Você já viu quando você espreme a laranja? A laranja, depois que você espreme, sai o suco, né? A nossa vida é a mesma coisa. O que tem lá dentro? O que tem lá dentro? Eu queria que você entendesse quem Deus é na sua vida. Quem Deus é? Novamente eu falo, Deus é um Deus de milagre, é um Deus da minha salvação, é um Deus que eu creio, é santo, é puro, é perfeito, é reto, é Senhor, mas isso é pessoal. Quem Deus é para você? Quem Deus é? Talvez isso explique um monte de coisas. Às vezes explica aqueles momentos que você vem na igreja e não se converte. Às vezes isso explica um monte de coisa. Você está vindo na igreja e você não se converte. Não se converte. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Muito grande com isso. Precisamos entender quem Deus é na nossa vida. Olha para você ver. Quando a gente vai lendo o texto aí, que vai a partir do 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Olha, se você entende quem Deus é, você sabe discernir. Se você entende quem Deus é, você entende perfeitamente que aquele pelo qual você serve, aquele que é o Deus Altíssimo, aquele que é capaz de resolver todas as coisas, você consegue discernir aquilo que é do maligno e que é de Deus. Você consegue discernir perfeitamente. Mas como que você vai conseguir discernir? Você precisa ter um relacionamento com Deus. Os fariseus aqui eles não tinham, eles estavam apenas querendo fazer perguntas malignas aí para Jesus, porque na verdade, quem era filho de Beelzebul eram os próprios fariseus que estavam fazendo perguntas malignas para Jesus. Jesus já sabia disso e já foi conversando com eles, entendendo o que estava dizendo no coração ali, o que estava dentro do coração deles ali. E Jesus chega a ser quase que um sarcasmo, né? Olha aí o que ele fala aqui. E se eu expulso demônios por Beelzebul, por que os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Uai, se eu estou expulsando por Beelzebul, então aqueles que são cria de vocês aí, na hora que vocês estão fazendo o papel de vocês aí, vocês estão expulsando o demônio em nome de quem? Em nome de quem? Quem Deus é na sua vida? Quem Deus é? Deus para mim, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que transforma, Ele é um Deus que não só faz a gente mudar de vida, mas Ele tira a assimilação de comportamento e a coisa passa a ser um processo natural. Deus tira da gente, sabe o que, gente? A maquiavelice. Maquiavelice. Eu já conversei com pessoas que ficam assim, ó. Mas e se Jesus assim? E se Jesus? Eu até paro de conversar. Até paro. Eu tenho orado para que Deus mande pessoas com boa terra. O crente boa terra. Aquele que recebe a palavra e que quer mudança. E que não fica só questionando o tempo inteiro. Você fala uma coisa, questiona o tempo inteiro. Você fala uma coisa, questiona o tempo inteiro. Não tem um segundo. É um fariseu para mim. Está ali só para poder questionar, sem ter nenhum, sabe? Nenhum tipo de humildade de reconhecer quem é Deus e quem Ele é, quem é Deus. Então, eu fico muito preocupado. Tenho orado a Deus para que eu possa pregar a palavra dEle para as pessoas que realmente façam sentido. Então, por quê? Porque eu conheço quem Deus é. Eu conheço quem Deus é na minha vida. Eu conheço quem é Deus e eu me conheço. Eu sei das minhas fraquezas, eu sei das minhas dificuldades, eu sei dos meus medos, eu sei até dos meus vícios. Sei dos meus vícios. E assim como Deus curou esse cego, assim como Deus curou ele de 3 problemas, Ele pode me curar de qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele.
Ele pode, se Ele quiser. Quem é Jesus? Quem é Jesus na sua vida? Quem é você? Eu entendo que Deus ele dá muito claro na palavra dele, alguns princípios, ele determina com muita clareza no texto quem ele é e quem são os fariseus. Na medida que você vai ler o texto, você vê perfeitamente as palavras de Jesus e as palavras dos fariseus. Você vê a maquiavelice. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuraram: este não espera demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Não conhece a Deus, não tem relacionamento com Deus. Às vezes você está assimilando comportamento. Você, muitas vezes, pode estar vindo forçadamente. Se você não está afim de vir, não venha. Venha para conhecer a Deus. O Deus Altíssimo, Deus que criou todas as coisas. O Deus que fez os céus e a terra. Ele pode fazer qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa. Qualquer. Às vezes a gente pergunta assim: ah, mas eu estou tanto tempo na igreja, estou tanto tempo a isso, estou tanto tempo a isso. Deus pode fazer qualquer coisa. A minha dúvida muitas vezes é: Jesus tinha prometido que quando ele fosse embora, ele nos deixaria um consolador. Era o consolador que estaria. Ele não nos deixaria só, nos deixaria um consolador para a gente. O Espírito Santo de Deus. Quando você se converte a Cristo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar no seu coração. Isso é o que a palavra diz. Se você não está entendendo, muitas vezes, o que está acontecendo na sua vida, se você não entende quem Deus é, talvez você precise avaliar a questão da salvação em Cristo Jesus. Avalie. O Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar na sua vida a partir do momento que você aceita e o recebe como o único, suficiente Salvador da sua vida. Avalie. Abra o seu coração. Receba Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida. Não fique questionando-se. Não faça como os fariseus que ficam questionando o tempo inteiro a palavra dele, com maldade no coração. Deixa Jesus entrar e transformar a sua vida. Paga para ver. Paga para ver. Às vezes você está com o coração duro e acha que isso aí não vai dar em nada. Deus é Deus. Deus é Deus. Um outro ponto que eu queria falar com vocês é que muitas vezes a dureza do nosso coração não permite que a gente avance. Às vezes você já aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, sabe quem é Deus, sabe o que Deus pode fazer, sabe dos milagres que Deus pode fazer, mas por causa da dureza do seu coração, você deixa de experimentar as coisas boas que Deus tem para você. Aquele povo ali, os fariseus ali, eles ficavam questionando o tempo todo, e Jesus já estava meio cansado. Tanto é que depois lá ele dá um ensinamento. Depois lá, a partir do 33, gente, ele fala assim: olha como é que ele define as coisas com tanta propriedade. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Se você tem o Espírito Santo, é identificável. Pelo fruto se conhece a árvore. As suas ações não são somente assimilação de comportamento. As suas ações vão dar frutos. E frutos intrínsecos. Olha, é difícil agora. Frutos intrínsecos. Frutos que são aqui, ó. Coisas que precisam mudar aqui. Coisas que precisam mudar aqui dentro de você. Não adianta você ficar aí falando: ah, Deus, não. Deus conhece você com profundidade. Deus conhece você com autoridade. Conhece cada fio do seu cabelo. Cada fio do seu cabelo. Ele conhece você. Então, a dureza do seu coração muitas vezes te afasta. A dureza do seu coração deixa algumas coisas muito bem definidas. Se você está com Jesus, você está com Jesus. Se você está sem Jesus, você está sem Jesus. E a gente sabe quando a gente tem, e a gente sabe quando a gente não tem. A gente sabe perfeitamente. Olha o que ele diz lá no 24, né?
uma palavra que eu gosto muito, quando ele fala assim, essa aqui é para mim, sabe, eu fico, aliás, no 30. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não se ajunta, se espalha. Está vendo como é que Deus define muito bem? Ou você está comigo ou você não está. Ou você tem vergonha de mim ou você não tem. Ou você fala da minha palavra ou você não fala. Ah, mas se você tem dificuldade de falar, eu vou trabalhar intrinsecamente e vou fazer, mas se você permitir, por causa da dureza do seu coração, mas isso é duro, você não quer. Às vezes a sua dificuldade é pregar a palavra ou fazer qualquer outra coisa e você acaba não falando, não fazendo, por causa da dureza do seu coração. Não seja duro. Deixe Deus entrar e fazer mudança. Deixa Deus proporcionar para você algo novo. Deixa Deus ser Deus na sua vida, de verdade. Maridos, esposas, você conhece muito bem seu marido e a sua esposa quando vocês estão lá em casa. Vocês conhecem muito bem se ele é crente ou se ele não é, pelas atitudes. Porque pela árvore, pelos frutos, pela forma como ele conduz a casa, pela forma como ele se porta diante dos filhos, pela forma como ele se porta diante das pessoas que estão ao redor, dos vizinhos. Você precisa tirar a dureza do seu coração. E isso tem me incomodado muito, porque isso pode ser algo que impede até mesmo da igreja crescer. A igreja precisa crescer. Se você tem dureza no seu coração desses fatores intrínsecos que precisam ser mudados e moldados, como é que seu vizinho vai conhecer Jesus? Como é que seu vizinho vai entender da palavra de Deus se você não disser para ele? Você trabalha, você estuda, você, seja em casa, seja na rua, mas compartilha da palavra de Deus, compartilha. Compartilha, nós não compartilhamos, meu irmão. Nós não compartilhamos a palavra por causa da dureza do nosso coração, por não permitir que esses fatores intrínsecos, aqui, ó, de dentro, sabe, aquilo que é difícil de compartilhar, com missão. Fale da palavra de Deus no seu trabalho. Fale. Às vezes você tem uma dificuldade, às vezes você tem algo assim, sabe? Fale. Fale para que a igreja cresça. Fale para o outro. Entenda o amor de Deus. Não deixa não. Isso, eu fico me questionando isso a cada dia, gente. Sabe por quê? Eu estou muito incomodado. Estou muito incomodado porque eu preciso falar mais da palavra de Deus. Eu preciso falar mais. Eu estou muito preocupado, às vezes, com os meus problemas só. E não estou falando da palavra de Deus. Não sei se acontece com vocês. É o dia a dia, é a chatice, é a briga com a esposa, briga com os filhos, é alguma coisa que acontece, tal. E isso vai nos levando a uma rotina. Não, nós somos servos do Senhor, nós precisamos praticar. Tire a dureza do seu coração, tire a dureza. Não seja um fariseu, não seja uma pessoa que apenas questione as coisas de Deus de forma maquiavélica. Seja uma pessoa com o coração aberto, para que a mudança no seu coração seja feita realmente. Deixe o Espírito Santo de Deus, deixe o Espírito Santo de Deus entrar e falar na sua vida, falar no seu coração, falar na sua mente. Deixa, se quebranta diante do Senhor. Quantas e quantas vezes, se você tem uma dificuldade, eu estou falando dos fatores intrínsecos ainda, se você tem uma dificuldade, volte e derrame-se na presença do Pai. Derrame-se. Eu sempre entro no banheiro. Gente, o banheiro é o melhor lugar para você ajoelhar, pedir a Deus para poder, sabe, mudar e moldar a sua vida. Não seja um fariseu, sabe? Seja crente, seja servo do Senhor. Servo é aquele que serve. Serve. Se preciso for, se derrame na presença do Senhor. Se preciso for, faça aquilo que muitos, eu já fiz isso várias vezes. Eu falo, Deus, nas minhas orações eu falo, enche a minha vida com o seu Espírito Santo. Enche a minha vida. Me dá fome e sede da tua palavra. Não deixa eu ser um fariseu, não. Eu quero ter tanta sensibilidade, eu quero olhar para determinada situação e ver a ação do Espírito Santo do Senhor. A ação do Espírito Santo do Senhor no meu trabalho, na minha casa. Não deixa eu ficar sendo fariseu, não. Não deixa eu ficar só questionando as coisinhas, sabe? Às vezes você para até no jeitinho que o pastor anda, se ele anda de terno, se ele não anda.
Se ele faz uma coisinha certa, se ele faz uma coisinha errada. Olha para dentro de você, olha para dentro de você, se ajoelhe e fala assim, olha Deus, eu quero esses fatores extrínsecos, essas dificuldades que eu tenho, esses medos, esses vícios, essas dificuldades que eu tenho, em nome de Jesus, faça algo novo para que haja transformação na minha vida. Não seja um fariseu, não seja. Eu quero que você seja capaz de discernir, sabe? Discernir a ação do Espírito Santo na sua vida. A ação do Espírito Santo na sua vida. Então, sejamos mais espirituais. A gente está muito racional. Vou estudar para o curso, vou passar. Vou estudar horas a fio, tal. Coloque aos pés da cruz. Deus, você quer que eu estude para esse concurso? É da vontade do Senhor que eu faça esse concurso? Se for da vontade do Senhor, o Senhor me mostra. Mas se não for, o Senhor me mostra uma outra coisa. Sejamos mais espirituais. Sejamos mais espirituais. No verso 30, né? Ele sempre coloca essa questão de os lados. Se você está comigo, você está comigo. Se você não está comigo, você não está comigo. E aí eu volto para a primeira pergunta que eu fiz. Quem é você? Você está com Jesus mesmo? Você está com Jesus? Quem é você? Não adianta a gente ficar vindo na igreja todo domingo, não adianta. O relacionamento com Deus é diário, mas quem é você? Quem é você diante do Pai? Quem é Deus na sua vida? Quem é Deus? Quando nós falamos sobre Jesus, quando nós falamos sobre qualquer coisa que a palavra comente, nós precisamos fazer com autoridade, assim como Jesus fazia. Quando eu falei para vocês que dava para a gente perceber claramente no diálogo com os fariseus aqui, o que Jesus fazia, o que eles falavam, claramente você percebe uma maldade, você percebe no texto uma maquiavelice. E Jesus o tempo todo sendo espiritual, que nós sejamos mais espirituais. Espirituais. Eu tenho saudade disso. Quando eu me converti, eu não deixava de fazer nada sem pedir permissão para Deus. Não deixava. Para Deus, se eu está nisso aí, se o Senhor tiver, sabe? Uma vez, não sei se eu já contei isso aqui na igreja, uma vez eu entrei dentro do ônibus e cada passageiro que passava, o trocador, que hoje não tem mais, né? Acho que nem tem mais trocador, raros ônibus para ter trocador. Cada passageiro que passava, ele falava um versículo bíblico. Ele falava um versículo bíblico. Aquilo eu falei, gente, o que é isso? O que é isso? Esse cara está comendo a palavra, está se alimentando a cada dia, ele está, sabe? Ele não tem sido um fariseu, não. Ele está deixando Deus agir. É separado, é nítido. O brilho no rosto é outro. E aí eu pergunto para você, quem é você? Quem é Deus na sua vida? Sejamos mais espirituais. Sejamos mais espirituais. O Espírito Santo do Senhor precisa agir na minha vida e na sua vida. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só Espírito, um só batismo, mediador. Quem tem sido Deus na sua vida? Quem tem sido? Quem tem sido? Às vezes o Deus da sua vida tem sido um vício, tem sido o chocolate, tem sido um hambúrguer, tem sido a própria falta de fé. Fatores intrínsecos, algo que precisa ser mudado, aquilo que fica te emperrando para você poder servir a Deus. Aquilo que fica te emperrando para você dar um passo a mais. Sejamos espirituais. Sabe qual que é o meu sonho? Que na igreja de coração, que cada domingo venha um e dê um testemunho. Fala, Deus fez isso na minha vida, porque eu coloquei a minha vida no altar. Eu não sou fariseu mais. Não sou fariseu. Eu creio em Cristo. Eu creio. Antes era só uma simulação de comportamento. Eu vinha na igreja, simulava um comportamento ali, era legalzinho, legal, o pessoal vai lá, lanchou, acabou, vai todo mundo embora. Não. A minha vontade é que a coisa seja bem separada. Bem separada do seu trabalho, bem separada da sua casa. O Espírito Santo do Senhor possa agir na sua vida de tal maneira que as pessoas que estão no seu trabalho, as pessoas que estão na sua casa possam falar assim, opa, tem um negócio diferente aí. Sejamos mais espirituais. Permita que Deus
haja na sua vida. Permita que Deus faça transformação. Não seja como os fariseus. Não seja. Não seja. As coisas precisam ser bem definidas. Bem definidas. Aquele que não está comigo, não está comigo. Se espalha. Aquele que está comigo, está comigo. Quem é Deus na sua vida? Quem tem sido Deus na sua vida? Quem é você? Essa relação precisa estar muito bem definida. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar na sua vida, o Consolador. Quem é você? Quem é você? E mais uma vez eu falo, se a igreja não cresce, é porque talvez nós não sabemos quem nós somos. Se você não diz alguma coisa para o seu vizinho, se você não é bênção na sua família, se você não tem sido uma pessoa que realmente não tem demonstrado testemunho pessoal na sua casa, você tem que rever. Você tem que rever. Deus falou muito ao meu coração quando me pegou de surpresa no final de semana passado. Eu nunca tive uma oportunidade de pregar na casa da família do meu sonho. Nunca tive uma oportunidade. A Raquel pulou fora, né? Pulou fora, aquela gaga que ficou medo, você vê que ela está aqui, ela está ali embaixo. Né? Mas assim, cada um tem a sua dificuldade. Tem dificuldade para falar, e é uma coisa que eu até falei para ela, pessoal, tem que orar para Deus usar o seu aí, ó, né? Família aí, mas eu também estava tirando o meu fora, né? Ó, a família é sua, resolve aí. E Deus me deu uma palavra ali, eu consegui testemunhar para eles ali, aquela coisa toda. Olhe por isso. Olhe para que você seja instrumento. A minha preocupação, meus irmãos, na minha casa, eu tenho visto isso. Será que eu estou sendo instrumento para os meus familiares? Eu estou deixando algumas coisas passarem, e quando a pessoa olha para mim, eu não sei se ela está me vendo como servo ou como fariseu. Porque muitas vezes eu concordo com ela em algumas atitudes dela. Às vezes ela fala coisas para mim, ao invés de eu rebater uma palavra de Deus, ela concordando, porque eu falo assim, não vai ter jeito, não sei, não tem jeito, não. O Espírito Santo de Deus precisa fazer parte da nossa vida. Nós temos o Espírito Santo, as coisas precisam ser bem definidas. Ou você está com Jesus ou você não está. Não é brincadeira. Aproveita hoje e pula fora. Se você não dá conta, pula fora. Porque a palavra de Deus fala que é melhor você ser frio, né? Porque você fica meio morno, você está lá, não está cá. Ou você é quente ou você é frio. Olha Deus definindo de novo. Ou você é quente ou você é frio. Ou você está lá ou você está cá. Ou você ajunta ou você se espalha. Mas defina realmente quem você é. E as pessoas precisam saber quem é Jesus na sua vida. Você precisa ser instrumento do Senhor. Mas como eu vou ser instrumento do Senhor? Eu preciso, para ouvir o sussurro de Deus, eu preciso ter relacionamento com Deus e buscar cada dia na palavra dEle. Eu não vou fazer essa enquete aqui. Eu não vou fazer. Não vou fazer. Mas eu queria que você fizesse aí no seu coração, estudasse. Quantas vezes por semana você lê a Bíblia? Quantas vezes por semana? Ali, ó. Rigidamente. Às vezes a gente fica questionando, fariseu, toma cuidado. Toma cuidado aí, porque nós estamos indo para o mesmo lado. Define. Mas não acontece milagre na minha vida, não acontece isso, acontece na vida do outro. Define. Reveja. Sonda o seu coração. Fatores extrínsecos. Sonda o seu coração. Se preciso for, ajoelhe-se diante do Pai. Ajoelhe-se. Arrependa-se. Quebranta-se. Quebranta. Precisamos ser mais espirituais. Devemos ser mais espirituais. O tempo inteiro, a palavra de Deus aqui fala, Jesus já conhecia, do 25, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Às vezes a casa é você mesmo. Está dividido ali. Você está
Ou você está ou você não está. Você é ou você não é. Eu ficava muito feliz quando as pessoas falavam, opa, esse aqui é diferente. Não, sem eu falar nada. Mas isso está demorando a acontecer de novo. O que está acontecendo? O esfriamento? Será que é um esfriamento nosso? Com o dízimo? Quem é você, irmão? Quem é você? Quem é Jesus? Você precisa ser curado. Esse aqui não foi curado porque ele tinha um problema aqui com o demônio, possessão, ele era cego, ele era mudo. Qual que é o seu problema? O Deus de Israel, que é santo, puro, perfeito, reto, é Senhor, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Desde que você tenha o Espírito Santo. Desde que você tenha aceitado como único, suficiente Salvador da sua vida. As coisas precisam estar muito bem definidas, quem você é e quem Deus é. E eu tenho certeza que Deus vai encher. Deus vai encher. Fatores que precisam ser observados. Observe, meus irmãos, observe. Por isso, vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Deus é capaz de perdoar qualquer coisa. Qualquer. Agora, uma que ele já fala, porque a maquiavélice aqui, ó, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. O Espírito Santo ele tem várias coisas que ele faz, né? Quem vem na escola bíblica aí, acho que deve saber. Escola bíblica, professora Karina, aos domingos de manhã, né? O Espírito Santo, quando Jesus, corrija de errado, né? Quando Jesus embora, eu estou indo embora, eu vou deixar um consolador para vocês. Consolador. O Espírito Santo ele tem um papel, inclusive de lembrar, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Mas quem não vai fazer memória se a palavra de Deus não está vazia, o copo está vazio? Sejamos espirituais, vamos orar mais, vamos falar mais da palavra de Deus, vamos, sabe? Não deixe de vir à igreja não, meus irmãos. Não deixa não. Mais uma vez eu falo, Danilo passando por os perreios da vida aí. E ela falou, olha, a única coisa que eu não queria que Deus me tirasse, Deus tirou, foi poder estar lá na igreja, chorando, falando. Porque para mim lá é um refrigério. Não deixa de vir não. Você está saudável, você está bem. Sejamos espirituais, busque o Senhor. Busque o Senhor. O Espírito Santo precisa ter um papel na sua vida, sabe? Te incomodar. Peça a Deus. Nós estamos muito racional. A minha preocupação é essa. Nós somos muito racionais. Vamos ser mais espirituais. Precisamos ser mais espirituais. O homem bom tira do tesouro, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Olha Deus definindo de novo. Homem bom tem a fonte, coisas boas. Homem mau tem a fonte dele, coisas más. Jogando direto para os fariseus, né? Rapaz, qual que é a sua fonte? A minha fonte é coisa boa. E a sua, qual que é? Qual tem sido a sua fonte? Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferir os homens, dela darão conta no dia do juízo. Eu pesquisei a palavra frívola, todos alguém sabem frívola? O que significa frívola? Frívola, professora? É superficial. Superficial. Na minha está inútil. Inútil. Na minha versão está inútil. Inútil. Frívola. Quero eu não ser um servo inútil. Servo inútil, quero ser espiritual. O servo inútil, ele começa a ver essas picuinhas mesmo. Ele acha buraquinho e errozinho em qualquer questão.
Eu quero ser um servo, sabe? Que não seja inútil. Eu quero servir a Deus com vontade mesmo. Eu quero, sabe, ir na fonte correta, ir na Bíblia, na palavra de Deus. Eu quero receber da palavra de Deus ali, ó, cada dia na minha vida. O Espírito Santo de Deus habita no meu coração. Se Ele habita no meu coração, eu preciso ver algo acontecer. Preciso ver. Fatores extrínsecos também. Que quando a gente começa a mudar a nossa vida, automaticamente fatores extrínsecos, fatores pregação da palavra, né? Oração. Essa semana orei pela vida do irmão do Rio. Orei. Às vezes a gente fala, estou orando, mas não está. Você está entendendo? Sejamos espirituais de verdade. Vamos orar de verdade, vamos buscar Deus de verdade. Essa tem sido a minha preocupação. De que lado você está? De que lado você está? Você está do lado de cá? Você está do lado de cá? De que lado? Defina as coisas da maneira correta. Quem você é, quem Deus é. Aqui, quando Jesus estava falando com os fariseus, tudo fica muito bem definido. Quem ele era, quem eram os fariseus, a maneira como Jesus pensava, a maneira como a gente deve pensar, ou a maneira como Jesus pensava e a maneira como os fariseus pensavam. Sejamos espirituais. Sejamos espirituais. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Eu tenho para mim que nem todo mundo vai ter tempo igual lá na cruz, né? Ele teve um restinho de tempo ali. Ele teve um encontro direto com Deus, com Jesus. Encontro direto. Ainda deu tempo para ele. Mas se você sair ali agora, acabou. E aí? E se seu parente sair ali, acabou. E aí? Sejamos espirituais, meus irmãos. Sejamos espirituais. O Espírito Santo do Senhor habita nas nossas vidas, habita no nosso coração. Ele habita. Ele habita. Agora você precisa crer que Ele habita. Recebe Ele como o único suficiente salvador da sua vida e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Recebe Ele como o único suficiente salvador da sua vida e você vai ver o que vai acontecer. Comece a buscar na palavra de Deus Ele diariamente. Diariamente você vai ver o que vai acontecer. Deus vai falar com você. Fala mesmo. Você sabe disso. Fala. Só que eu percebo que eu vou um esfriamento. Sabe? Um esfriamento. E eu estou falando para mim, sabe, meu irmão? Estou falando para mim. As coisas estão passando a ser normais para nós. Não pode ser normal, tem que ser espiritual. Não pode ser normal, tem que ser espiritual. As coisas precisam estar bem definidas. Quem é você? Quem Deus é? Que lado você está? Tinha até uma música antiga. De que lado você está? Uma música antiga. De que lado você está? De que lado você quer ficar? Quando Jesus voltar, como é que vai ser? O que você vai poder apresentar para Ele? O que eu vou poder apresentar para Ele? Isso tem sido um questionamento que eu tenho feito diariamente. Eu não tenho dúvida, meus irmãos, que quando eu morrer agora, eu vou para o céu. Não tem dúvida. Mas não pode ser só isso. No sentido assim, eu preciso fazer mais na obra do Senhor. Eu preciso ser instrumento dele. Eu preciso ser mais espiritual. As pessoas precisam olhar e dizer, olha, sabe, referencial, você precisa ser referencial na sua casa, referencial na sua família, referencial no seu trabalho. E eu creio que eu perdi isso um pouco. Não sei se vocês perderam, mas eu acho que eu perdi isso. Por causa das coisas da vida que eu fui deixando acontecer e eu acabei me perdendo. Testemunho isso para vocês. Sabe? Mas eu quero de volta. Quero de volta ser mais espiritual. Pedir a Deus que definisse para mim, do meu lado, onde que eu estou. Quero estar do lado de cá. Não arreta. E se Jesus voltar agora, a sensação de missão cumprida vai estar definida. Querido, vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a vida da igreja de coração na nossa vida.
as nossas vidas, para que o Senhor possa abençoar mesmo cada família, cada pessoa aqui. Que nós possamos ser mais espirituais, possamos entender, ó Pai, quem o Senhor é nas nossas vidas e quem nós somos. Em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, que o Senhor abençoe as nossas vidas para que os fatores intrínsecos, as coisas que precisam ser mudadas na minha vida, as coisas que precisam ser mudadas na vida dos meus irmãos aqui, que possam ser mudadas, mas que a dureza do nosso coração não prevaleça, Pai, em nome de Jesus. Que prevaleça o Espírito Santo do Senhor, o Consolador. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço que o Espírito do Senhor cresça intrinsecamente e em números também. Números. Quando eu testemunho para o meu vizinho, quando eu testemunho no meu trabalho, que as pessoas começam a ter vontade de te servir, te adorar e engrandecer o teu santo nome. Muitos falam naquele primeiro amor de conversão. Não, eu estou falando do amor diário, da consciência viva daquilo que eu tenho que fazer. Em nome de Jesus, pela árvore se conhece os frutos. Eu quero dar frutos, ó Pai, intrínsecos e extrínsecos. Quero ser uma bênção no Senhor. Abençoa, Pai, cada familiar, cada pessoa. Possamos sair daqui diferente da forma que chegamos. Eu oro pela vida de cada um. Mexe, faz um rebuliço. Aviva as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor.